Como é que o cara que tá vendo agora, que não investe em renda fixa, como é que ele faz? Porque tu fala assim, tem que analisar a economia para entender o que fazer. Mas mesmo assim fica meio nebuloso ainda. Eu não sei o que analisar, como ver, onde ir, o que comprar. É normal, é normal. Por exemplo, uma das maiores críticas que eu tenho ao sistema de ensino brasileiro é não ter educação financeira. Isso é um absurdo. A gente estuda química orgânica, a gente tem que decorar o que é uma mitocôndria, que honestamente a gente não vai usar para nada. E você não sabe o que é inflação, você não sabe o que é taxa de juros, taxa Selic, recessão. Não é um absurdo isso? Tinha que ter na escola educação financeira. Todo mundo tinha que saber para entender os ciclos econômicos, para tomar melhores decisões, para saber antecipar. Isso seria maravilhoso. Posto que não temos educação financeira no Brasil, a gente tem que correr um pouco atrás. Então, conhecer pessoas que fazem esse trabalho, que falam sobre economia. Por exemplo, no meu Instagram, todo dia sai um número lá de inflação ou o Banco Central muda a taxa Selic. Eu vou lá e falo para o pessoal, gente, hoje o Banco Central mudou a taxa Selic, essas são as consequências. Pessoal, hoje saiu um dado de emprego, o desemprego brasileiro está na máxima histórica. Recentemente saiu um dado de emprego, saiu a PNAD, e o desemprego caiu de 13,5 para 12,70. Aí você olha esse dado por dentro, você percebe que a maioria dos empregos gerados foram do mercado informal e, portanto, foram com um salário bem mais baixo. Então, assim, aos poucos você vai acompanhando isso e vai tendo muita sensibilidade de economia. Não é uma coisa que você vai aprender de hoje para amanhã, mas acompanhando o cenário macro todo santo dia não, mas assim, um pouquinho por semana e tal, entendendo o que está acontecendo, passa um ano, você já vai estar muito mais inteirado. Nesse momento agora que a taxa tá alta, tá todo mundo saindo da bolsa e procurando renda fixa, né? Total. Esse movimento tá certo ou o pessoal tá num efeito manada? Eu acho que, assim, inclusive isso é um dos mecanismos de transmissão da política monetária. O Banco Central ele faz isso de propósito, ele quer desaquecer a economia, né? Então ele sobe a taxa Selic. Ele subindo a taxa Selic, os investimentos de renda fixa ficam mais atrativos quando comparados com outros. Então as pessoas sacam dos outros, das empresas, e investem em renda fixa. Com isso, menos empresas são criadas, são financiadas, você tem menos investimentos nas empresas e isso desaquece também a economia. Então, é quase que assim desejado pelo Banco Central que isso aconteça. É um dos mecanismos de transmissão. Do ponto de vista do investidor, tá na hora de entrar ou já tinha que ter previsto isso antes? Você sempre tem que antecipar. Se você não antecipar, depois que a bolsa caiu 30%, você querer vender as suas ações, você vai tomar um prejuízo muito grande. E esse prejuízo de 30% você nunca mais recupera. Né? Porque depois a bolsa tem que subir bem mais de 30% para você voltar para o mesmo patamar que você estava antes. Então, assim, a pior estratégia que você pode fazer é ter uma boa ação e depois que ela caiu 30%, vender. O contrário, quando ela cai 30%, é a hora que você tem que comprar, né? Porque ela está com desconto. Desde que você tenha uma boa ação de uma boa empresa. Tem empresas, por exemplo, que elas têm tanta dívida que se a taxa de juros sobe, elas quebram. Então, se você tem essa empresa na mão e a taxa de juros começa a subir, aí vale a pena você vender. Né? Agora, se você tem uma empresa boa, uma empresa que tem baixa alavancagem, né? Que não tem muita dívida, que numa recessão compra o concorrente, né? Consolida mercado, ela tem poder de compra, então ela repassa os aumentos da inflação para o cliente, ela é boa nisso, aí não tem problema nenhum. Caiu, você compra mais. Mas e a renda fixa, ela segue essa lógica? Porque agora tá meio... Eu quero entender se a oportunidade de entrar na renda fixa ela já passou porque o cara tinha que ter se antecipado ao que aconteceu agora. Ou tu pode entrar em qualquer momento da alta, da parte boa dela? Pode, depende. Você tem 3 tipos de títulos de renda fixa, né? Você tem os pós-fixados, os indexados à inflação e os pré-fixados. O pós-fixado, ele vai te dar Selic. Então, se você tem um pós-fixado,
é um bom momento agora para ter um pós-fixado, porque quanto mais a Selic sobe, mais você rende, né? Então, por exemplo, a Selic está hoje 7,75% ao ano. Mas tá todo o mercado achando que ela vai para 12%. Então, a cada 45 dias vai ter a reunião do Copom e ele vai subir um pouquinho a Selic. Então, ele vai de 7,75 para 8,75. Na verdade, ele vai subir até mais, né? De 7,75 para 9, para 9, depois para 10,5, depois para 12, né? Então, ele vai subindo. Você está no pós-fixado, você vai ganhando cada vez mais. Então, um título bom para ter agora. Agora, se você tem um pré-fixado e as taxas do mercado sobem, principalmente mais do que o mercado espera, aí é um péssimo momento para você ter um pré-fixado. Porque a hora que as taxas subirem, quem é detentor desse título vai perder dinheiro. O valor desse título cai, porque tem um efeito que chama marcação a mercado nos pré-fixados, e o próximo comprador tem que render mais, porque as taxas subiram, né? Então, você tinha um título que rendia 10%. Agora ele precisa render 15%, então o preço dele cai para que a rentabilidade seja maior, né? Então, se você tem um pré-fixado e as taxas sobem, é um momento ruim, você vai ter prejuízo. Então, se você digitar no Google Tesouro Direto, rentabilidade acumulada, você vai ver que os pré-fixados e os indexados à inflação estão com prejuízo esse ano. Mas o cara que pega o pré-fixado, ele está apostando que essa alta não vai continuar. É isso? Exatamente. Então, se o cara acha que isso não vai continuar subindo, ele pode comprar agora. Porque se diminuir, ele vai manter a que está hoje, né? Sim. Vamos supor que o mercado precifica que a Selic vai até 14, mas ele acha que a Selic vai só até 12. É um excelente momento de você comprar um pré-fixado. Mas aí que tá. Como é que eu analiso isso para dar esse chute, para dar essa aposta? Você tem que olhar, né, a economia, ver que você acha que vai dar 12 e não 14, porque você acha que a inflação vai ser mais baixa, porque você acha que a atividade vai ser mais fraca, porque você acha que os choques, por exemplo, que tiveram de energia elétrica vão voltar, porque a chuva vai vir no próximo semestre. Enfim, você tem que olhar a economia. Aí você acha que vai ser 12, não 14 que o mercado está precificando. Tu tá apostando no que? De acordo com teus estudos, tu acha que vai chegar onde? Eu acho que vai chegar em torno de 12,5%, né? Por aí, o mercado está precificando 13, 13,5%. Então, eu gosto de pré-fixado desde que seja bem curtinho, né? Desde que seja, assim, no máximo 2 anos. Agora, eu não iria para o pré-fixado longo. Por quê? Porque ano que vem a gente tem eleições. E o próximo presidente pode, por exemplo, mudar a política fiscal e passar a ser gastão. E passar a fazer estímulos que vão gerar mais inflação e podem fazer com que a taxa Selic tenha que subir mais ainda. Então, a política fiscal, ela influencia muito na política monetária. Se o governo decide ser gastão e gastar mais, aumenta o risco de inflação e as taxas de juros sobem. Então, você consegue fazer conta matemática, né, de para onde vai a Selic só nos títulos de curto prazo. Nos de longo prazo, você começa a adicionar um toque de risco Brasil, né, de risco fiscal, de risco de crescimento. Então, aí você já tem que começar a analisar outras coisas que não exatamente a taxa Selic que vai estar no período.